10 de dezembro do ano passado, houve uma reunião, uma conversa, de certa forma, informal entre os vereadores e alguns servidores públicos. O que exatamente aconteceu? Sinceramente, não vou precisar, não vou me lembrar especificamente de cada situação, mas nós estávamos, acho que na sala de reuniões para começar a sessão, e chegou um grupo de servidores, umas 10 pessoas, não consigo lembrar precisamente o número, e o vereador Negro pediu, o vereador Negro conhecia alguns desses servidores, e nos pediu se a gente poderia pelo menos ouvi-los. Eles precisavam falar rapidamente com a gente sobre um problema que parece que tinha acontecido no sindicato. E esse grupo estava com um advogado, acho que era Alberto Bosco Júnior, Neto, não lembro agora, Alberto Bosco parece, o nome correto do advogado. E aí, não poderíamos ouvir, porque nós tivemos um problema aqui já de fazer reuniões com uma associação que tinha de professores, e o sindicato entrou na justiça dizendo que nós recebíamos aqui a associação para ela ser interlocutora dos professores. Sendo que o sindicato é quem faz esse papel. E aí ganhou uma liminar na justiça e nos encaminhou a liminar, dizendo assim, então, tá vendo, vocês não podem conversar com a associação. E aí nós paramos de conversar com a comissão, com a associação, por quê? Porque depois o sindicato entra na justiça, é prerrogativa dele, não é? E a gente ficava numa berlinda aqui. Mas no caso desse dia 10 aí era... Não. Nesse caso do dia 10, se a gente só fosse... servidores, não era mas se a gente fosse seguir a decisão lá, não deveríamos ter falado com eles para evitar problema com o sindicato. Mas mesmo assim, eles só querem conversar com vocês, com a gente. Tá bom. Abrimos a possibilidade, entraram, foram rápidos. A maior parte do tempo eles ficaram tentando falar para a gente de que o que aconteceu no sindicato foi um equívoco, foi manipulado, falaram lá inúmeras questões sobre isso, inclusive o advogado falando isso. Eu disse com o presidente da Câmara, eu falei, olha, não nos cabe entrar nessa seara. Não é papel nosso do Poder Legislativo discutir como é que se a Assembleia do Sindicato foi ou não correta. A quem caberia isso? A quem caberia esse papel? Isso cabe aos próprios membros do sindicato. Não é? Cabe aos próprios associados. Se a Assembleia disse uma coisa e o sindicato está dizendo que não foi isso que foi dito, cabe aos membros recorrerem a essa decisão, seja interna, dentro do próprio sindicato ou na justiça comum. Que aí o advogado falou assim, não, nós já entramos na justiça comum para poder revogar essa posição do sindicato porque ele está mentindo. Tá bom, então, mas nesse caso nós não temos como legislar sobre isso. Isso é uma questão que não passa pelo Poder Legislativo diretamente. Que não seja questões do sindicato ligadas à questão com o município, que tanja sobre questões financeiras, dinheiro, convênio, alguma coisa no sentido, agora, de decisão interna de diretoria não é papel do Poder Legislativo. Mas era um assunto que tinha a ver, né, com o Poder Legislativo. Isso não tinha a ver com o Poder Legislativo, tinha a ver com a questão do servidor, entre uma proposta do servidor e do sindicato, que segundo eles estava sendo divergente. Eles ganharam, segundo o que eles nos disseram, mas na ata da reunião o sindicato disse que o sindicato colocou que eles tinham perdido a proposta, que tangia aquela questão dos 40% e dos 25% que foi proposto na lei na proposta de lei que veio do Executivo. Eles não queriam os 25%, essa era a questão, e disseram que a maioria não queria. E o sindicato disse que a maioria quis os 25%. Então essa decisão, que o sindicato lavrou ata, segundo eles, de maneira desonesta, palavras que foram colocadas, cabe a eles entrarem com a ação e fazer, e eles disseram que estavam fazendo. Então vieram, falaram para a gente, pediram para o seguinte, falaram, olha, vocês não votam nada sem que a gente tenha ciência. E aí nós fomos, todos os vereadores que falaram sobre isso foram textuais. Falamos o seguinte, olha, porque eles disseram o seguinte, a maioria dos servidores são contra esses 25%, nós queremos os 40%. E aí nós dissemos o seguinte, qualquer lei que venha para a Câmara Municipal em benefício ao servidor, nós vamos votar favorável. Ninguém vai ser contra a nenhuma lei.
Nós temos aqui inúmeras divergências políticas e divergências ideológicas muito profundas, inclusive, em alguns casos aqui. Mas sempre que fala servidor, né, há uma posição muito clara, é o seguinte: vai beneficiar? Vai. Todo mundo aqui vota favorável, ninguém diverge sobre essa questão. Eu falei, e aí nós falamos, olha, se vier alguma lei para cá que seja para beneficiar, nós vamos votar favorável. Agora falou, mas esses 25% não nos interessa. Eu falei, então tá, são 4.400 servidores. Vocês produzam um abaixo-assinado que eles nos disseram que já estavam fazendo. Produzam um abaixo-assinado. Parece que eles produziram 1.000 assinaturas, né? Não sei, não nos entregaram. Nenhuma assinatura não nos entregaram. Produzam um abaixo-assinado que demonstre essa insatisfação de pelo menos a metade mais um dos servidores. Como vocês estão dizendo que já estão muito articulados e tem muita gente contrária, para vocês conseguirem isso não é difícil. Produzam que, se chegar a lei, não tinha chegado a lei ainda na casa, nós, com essa abaixo-assinado, nós não votamos a lei, nós votamos contra ela. Tá certo? Tá certo. Beleza, ficou assim a história, morreu a história. A prefeitura, logo depois, nesse ano... Mas não era muito pouco tempo viável para eles colherem as assinaturas? Porque foi dia 10 e dia 13 que foi aprovado o projeto. Então, eles disseram para a gente que eles estavam já articulados, já estavam com o abaixo-assinado em andamento. Não nos disseram quantas assinaturas tinham e não nos apresentaram nenhuma assinatura. Quando foi do advento, a lei não tinha chegado na Câmara, ela veio para regime de urgência especial, de regime de urgência. Quando ela veio para a Câmara, três sessões extraordinárias, né? No dia 13. Nós tivemos, não só para essa matéria, mas para tantas outras matérias. Ela foi abordada em 3 sessões, né? Não. Da 11ª, acho que da 2ª, 13ª. Não, ela pode ter sido lida em uma, não é? E discutida nas outras, né? Nesse Isso, sentido. alguma coisa. Acho que uma recebeu. A última foi a questão dos 6 anos, né? O parcelamento. O parcelamento. A última foi do parcelamento. Aí o que acontece? Quando chega a lei, eu liguei pessoalmente para o Dr. Berto Bosco no escritório dele. Ele não estava em audiência. Eu falei com o assistente dele, que não me recordo o nome, e falei, olha, avisa o Dr. Berto que a lei da qual eles falaram conosco chegou na Câmara e de que a gente precisa saber qual é o encaminhamento que eles estão tomando com relação às assinaturas. Avisa ele que a lei chegou. Outros vereadores... Você conseguiu falar? Eu falei com o assistente do Berto, não consegui falar com o advogado. O assistente dele disse que ele estava em audiência no fórum, por isso ele não atendia o celular. O vereador Negro e outros vereadores aqui também, que tinham contatos, conhecia pessoas da comissão, também se reportaram a elas e falaram, olha, chegou a lei lá pra gente, vocês precisam ter alguma manifestação com relação a gente. Tá certo? Tá certo. Aí, tudo que nós fazemos, nós publicamos antes de fazer. Vai discutir a lei, vai votar a lei, publica-se a lei. Publicou-se, que tinha chego, que estava na sessão, e ninguém nos procurou. Ninguém veio aqui falar assim, ô Paulo, olha, você pode segurar aí porque nós já temos 1.000 assinaturas, como você está dizendo agora para mim? Eu não sabia que tinha 1.000 assinaturas. Você está me dizendo isso? Eu não sei em qual data que foi, mas eu ouvi falar que tinha... Ninguém nos falou isso. Ninguém nos ligou, não recebi nenhuma ligação de ninguém, de advogado, de comissão, de ninguém me ligou. Nenhum vereador foi procurado para isso. Tá certo? Então, o que aconteceu? Chegou no dia 13 a votação, ninguém procurou, ninguém deu satisfação. A nossa leitura qual foi? Ora, eles estavam dizendo que estavam articulados, com a maioria, pelo menos os servidores eram contrários à lei, e não deve ser porque eles não conseguiram as assinaturas. Bom, no dia da sessão veio aqui, acho que 6 ou 7 pessoas que não se identificaram e ficaram sentados no plenário, na mesma fileira. 6 ou 7 pessoas, se tudo isso. Na sessão? Na sessão. Não falou nada com ninguém. Quando acabou a sessão, houve a votação, essas pessoas se levantaram e saíram fazendo gestos obscenos. Pressupus eu e os demais vereadores que elas são pessoas ligadas a alguma tendência que era contrária à aprovação. Mas eles não procuraram falar com vocês? Não falaram uma única palavra. É por isso que eu fiquei entristecido e disse que estão mentindo quando falam da posição. E aí, na manifestação, disseram que o Paulão disse que os servidores são mentirosos. Eu nunca disse isso. Interessante que nos meus 4 mandatos, se você analisar minha história, você vai ver que em todos eles eu luto em defesa dos servidores. Não é de hoje. Nos 4 anos do Padovani que aconteceram essa falta
de repasse, de reajuste dos servidores, era o Paulão, o único vereador que era o porta-voz contrário à ação do governo em defesa dos servidores nessa cidade. Nunca fui favorável a que não se fizesse o repasse correto dos servidores, muito menos que não deixasse de fazer os reajustes. E na administração que eu fui parte dela, que foi a primeira, os salários que nós praticávamos aqui eram os melhores salários da região. Então assim, o meu histórico é de luta em defesa e não contrária. Agora, quando dizem, como falaram no material, que os vereadores são contra os servidores, eu disse, isso é mentira, não sou contra o servidor. A única questão é que se a comissão tivesse vindo aqui, sabia dela, ela sabia o que estava acontecendo. Se ela tivesse vindo aqui e falado assim, Paulo, vereadores, nós já temos 1000 assinaturas, o senhor pode esperar um pouquinho, não fazer essa sessão hoje, porque nós vamos conseguir recolher o restante, a gente ia esperar. Porque não tinha nenhuma pressão do executivo para que a gente tivesse que votar de afogadilho. Olha, está aqui para votar porque o sindicato fez um acordo com a gente, nós estamos encaminhando o Poder Legislativo. Então, se eles tivessem nos procurado, Leandro, nós teríamos conversado sobre isso. O que aconteceu? Não nos deram retorno, não nos procuraram. Os que vieram no plenário não se manifestaram, não disseram quem eram. Imaginamos que eram pessoas ligadas a esses servidores que estavam dizendo que estavam descontentes com os 25, pelos gestos que fizeram no final da aprovação da lei. Como é que nós vamos votar contrário a uma lei para 4.400 servidores, que eu chuto, é um número que não é preciso, aproximado, seja para mais ou para menos, não é? Como é que nós íamos, vereadores, votar contra, se não tinha uma base que a gente falasse assim, olha, nós vamos ser contra, porque a maioria é contra. Se viesse aqui 1/3 dos servidores, não queremos, mas os outros 2/3 querem, nós vamos votar pelos 2/3 que querem. Agora, se metade dos servidores documentam, escrevem, sou contra, e assinam sobre isso, nós não íamos nem checar a assinatura. Como é que a gente ia fazer isso? A gente ia simplesmente pegar e falar, olha, não dá para votar porque os servidores não querem. Agora, passamos a informação, então votaram na calada da noite escondido. É mentira. Nós tornamos, é publicado os atos antes de acontecerem. Eu tenho que publicar no jornal o que vai ser discutido na extraordinária. Deixei claro que ia discutir, publiquei nos jornais. Avisamos, ligamos para as pessoas, informamos, conversamos com as pessoas envolvidas, ou pelo menos algumas delas. Entendeu? E ninguém trouxe nenhuma informação para a gente. Não trouxeram informação, qual foi a nossa decisão? Bom, a maioria dos servidores deve ser favorável. Votamos a lei. Agora, poxa, um absurdo que o Poder Legislativo fez. Por que é absurdo? Porque estão pagando 25% de 40% que eles dizem ter o direito. E, até onde eu sei, é 41% essa questão. Esse valor era 41% correto, realmente. Só que nós votamos isso porque foi um acordo feito não por nós, Poder Legislativo. Foi um acordo firmado do sindicato com o executivo. Então nós também não participamos desse acordo que foi firmado. Esse é um acordo entre sindicato e executivo. E esse acordo entre o sindicato e o executivo gerou ao executivo uma lei que encaminhou ao Poder Legislativo. Que se houvesse uma manifestação contrária a esse projeto, evidentemente, nós estaríamos a favor da manifestação. Mas não houve, então não dá. Agora, poxa, mas foi uma comissão lá. Leandro, a gente aqui passam grupos de pessoas descontentes com muita coisa. E não dá para você legislar mediante a grupos que apareçam. Tá certo? Você não tem como. Vem aqui um grupo e fala assim, eu sou contra isso. Mas a grande maioria quer, você vai pela vontade da maioria. Você não pode ir contra. Agora, eu entenderia e concordaria com os manifestantes que dizem que a gente é contra o servidor, se eles nos trouxessem elementos para dizer, olha, a maioria dos servidores são contra isso, vereadores, e nós tivéssemos votado favorável, sabendo que existe uma maioria contrária. Não posso eu. Não tenho bola de cristal. Graças a Deus não tenho. Como é que eu vou saber qual é a posição? Eu só tenho como saber pelas manifestações. Pelo extrato que nos tragam. Não nos deram elementos para isso e por isso a Câmara votou. Então não foi para prejudicar o servidor, não foi, até porque o fato do sindicato não concordar, se de repente um grupo dos professores ou qualquer segmento dos servidores quiserem recorrer na justiça, tem o direito de fazer.
com essa ação, não é? Agora, não podem querer nos colocar dentro de uma relação de que o Poder Legislativo fez um esquema com o sindicato, que fez esquema com o Executivo. Que esquema? Nós só fizemos uma votação de um projeto de lei que foi encaminhado e que não apresentaram contestação, só isso. E vocês, os vereadores, você estava ciente assim, de toda a complexidade que envolve esse projeto de lei? Qual a complexidade? Assim, tem cálculos, porcentagens, discussões em cima desse projeto de lei, né? Isso foi estudado no legislativo? O conhecimento eu disse para você, eles falam em 40%, o próprio Executivo apresentou que esse número é de 41%, entendeu? De defasagem do salário, defasagem essa construída, acho que no governo, na sua grande extensa maioria, no governo do Jair Padovani, né? Quando foi prefeito. Acho que um pedacinho, acho que teve um final do governo do Dias, eu não lembro, ou se foi toda no governo do Jair Padovani, que foi construído todos esses 40%, 41%. Nós tínhamos esse conhecimento. Só que, quando o sindicato... Aí, Leandro, é uma questão que as pessoas precisam ter clareza do qual é o seu papel. Existe hoje uma diretoria do sindicato, existe hoje um sindicato. Se ele representa ou não os servidores, não é nós aqui legislativo que vamos dizer, nós não damos atestado para isso. O sindicato foi eleito pelos servidores, entendeu? Então, se foi eleito pelos servidores, são representantes desses servidores. Agora, o número que nós tínhamos era em 41%. O governo disse para o sindicato, e o sindicato concordou com o governo, dizendo, olha, nós já demos 16%, faltam só 25%, e eu posso dar os 25% em 6 anos. Se o sindicato concordou com isso, como é que eu vou discutir com o sindicato essa questão? Sim. Aí eu acho que caberia... Se houve fraude... Oi? Se realmente houve fraude, não... Se houve fraude, eu não participo da Assembleia, não sou membro do sindicato. Então, os membros que participaram dessa decisão, deveriam ter sido manifestos. Outra coisa, me parece, eu não tenho certeza sobre isso, mas é um número que precisa checar, falaram em 25 a 21, não é? Se for verdade esse número de votantes, nós estamos dizendo de 46 pessoas. 46 pessoas tomaram a decisão sobre uma questão tão complexa quanto essa. Cadê o restante dos membros desse sindicato? São quase 1.500. Aonde eles estavam? O sindicato não deu ciência dessa assembleia? Deve ter dado, porque tinha gente lá contrária a essa posição. Então, aonde estavam esses manifestantes? Aonde estavam os representantes dessa categoria, que são os sócios do sindicato, que deixaram que 46 pessoas definissem o resultado de uma questão tão complexa quanto essa, sendo que tem 1.000 e pouco, você está me dizendo que são 1.500, você está me dizendo? Aproximadamente. Então você percebe? Querer jogar a culpa no Poder Legislativo sobre essa decisão, eu acho, desculpa, não cabe. Não cabe. O Poder Legislativo, Leandro, ele está aqui para defender o servidor. Em que sentido? Qualquer lei. Agora, nós não podemos fazer leis daqui para lá para beneficiar o servidor. Nós só podemos votar nas leis que são encaminhadas. Agora, o sindicato como representante dos servidores, vocês já tomaram como... O sindicato representa os servidores. Judicial e extrajudicialmente é eles que representam. Se eles aceitaram um acordo com o governo, não tem... O que nos cabe aqui é dizer assim, eu sou contra esse acordo. E votar contra. Eu podia votar contra? Lógico que eu podia votar contra. Mas aí eu deixei claro aqui para o pessoal que falou, olha, para começar, o presidente, que é um outro engodo que falaram, que todos os vereadores, isso aqui, o presidente não vota nesse negócio. Entendeu? Eu só voto em caso de empate. Ou numa exigência, ou numa exigência de 2/3. Eu não votei, eu não voto. Eu voto só na questão de empate ou de 2/3, uma exigência de 2/3 de votação, de forma qualificada para 2/3. Agora, eu votaria, se não tivesse essa suspensão pela presidência, eu votaria com a maior tranquilidade. Por quê? Olha, se não me deram nenhum elemento, se não me trouxeram elementos contrários, olha, na dúvida, eu vou repassar os 25% em 6 anos. Ah, Paulo, é muito tempo. Eu também concordo. Quiçá pudesse ter sido feito 25% de um único pagamento, seria muito melhor. Agora, o município disse para os sindicatos que não tinha condições de fazê-lo. E o sindicato concordou com essa posição. Então, eu penso que o
Poder Legislativo não tomou nenhuma ação arbitrária para prejudicar o servidor, não. Nós não tomamos. Nós simplesmente votamos uma lei que estava aqui posta, que nos mandou dizer o seguinte: olha, vocês querem passar 25% para os servidores em 6 parcelas? É isso que pode fazer? É isso que pode fazer. A base legal disso, o sindicato assinou uma ata dizendo que a maioria lá que participou da Assembleia votou favorável. Na ata foi 22 a favor e 21 contra. E 21 contra, pela ata que eles fizeram, né? Pela ata. Quer dizer, pela ata que foi feita. E aí o pessoal acha que alega que era 25 contra e 21 a favor, né? Parece que é isso. O que nos cabe falar numa questão dessa, Leandro? Não nos cabe, cara. Não tem. Agora, eu sou contra. Baseado no que eu sou contra? Porque os servidores não querem. Como é que eu vou dizer que os servidores não querem? Se o sindicato apresentou uma ata. Se o sindicato apresentou a proposta. Mas tem pessoas dentro do sindicato que são divergentes. Tudo bem. Os divergentes foram minoria e perderam. Mas é mentira. Nós éramos maioria. Como é que eu vou discutir isso? Como é que eu vou resolver isso? Entendeu? Então, a única questão de toda essa luta, eu sempre fui favorável às manifestações. Eu fui líder estudantil, secundarista, universitário, líder comunitário. Eu sempre estive envolvido com lutas e acho que a luta faz parte da sociedade democrática. Lutas com propósitos, com objetivos, não lutas para difamar pessoas, não luta com o objetivo de, construir ódio, quando na realidade se busca direitos. Eu penso que as lutas, elas fazem parte da sociedade democrática, mas dentro de um princípio de verdade. Quando dizem lá fora que eu falei que os servidores são mentirosos... Eu tenho a impressão que isso foi alguma coisa que saiu na imprensa, né? Não, foi dito lá na manifestação isso. Alguém lá disse isso. É isso que machuca a gente, né? Quando diz que nós somos contra os servidores, o legislativo é contra os servidores, é outra mentira. Quer ver se é mentira? Manda o prefeito lá mandar para a gente uma proposta dando os outros 16% para ver se a gente não vai votar favorável. Então é mentira, nós não somos contra. Não somos contra de maneira alguma o servidor. Agora, nós não podemos tomar um papel que não é nosso. Então, assim, eu acho que essa questão ela tinha que ser resolvida dentro de casa, no sindicato. Lá dentro do sindicato, os servidores que são sócios do sindicato, com direito a voz e voto, deveriam ter decidido sobre essa posição. Porque se não tivesse passado de lá, não teria acontecido nada disso. Aí passou de lá, não conseguiram derrubar essa posição lá, legal ou ilegalmente, também não me cabe discutir essa questão, não é? Eles dizem que estão discutindo isso na justiça, e aí desencadeia um processo, não nos dão elementos aqui, e agora eu sou contra o servidor, e agora estou dizendo que o servidor é mentiroso. Como é que eu posso falar uma coisa dessa? É isso que me revolta, é essa história que me deixa entristecido, porque na luta, eu preciso fazer uma luta por elementos claros. Olha, a necessidade de correção dos salários, a necessidade de melhorar os salários, essa para mim já é o grande mote dessa luta. Entendeu? Eu não preciso dizer que fulano não presta, que o Beltrano é bandido, eu não preciso sair por aí atacando pessoas. Eu vou defender a minha causa, a minha bandeira. E eu penso que para fazer isso eu não preciso difamar ninguém. Quando eu percebo que líderes de movimento começam a difamar pessoas para tentar juntar, o presidente da Câmara diz que vocês são todos mentirosos, com o objetivo de juntar a gente. Está dizendo que a gente é mentiroso, então vamos se juntar porque vamos mostrar que... Para mim é porque não tem argumento. Porque se tiver argumento, não precisa você jogar ninguém contra ninguém. E aí vamos para o debate, vamos fazer o debate abertamente, sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Qual foi o voto que o presidente da Câmara, o Paulo Pereira Filho, em 4 mandatos como vereador, deu contra os servidores ao longo da sua vida política? Então vamos colocar na mesa as coisas. Vamos apresentar para a gente dizer, olha, tá vendo aqui, esse cara tem uma tendência a prejudicar os servidores por causa disso. Então mostra na minha vida política quando foi que eu fiz isso. Agora, não ter elementos e ficar criando chavão para tentar mobilizar me parece que uma falta de criatividade, de capacidade cruel de algumas pessoas. Você saberia dizer o que são esses 16% somados ao projeto de lei de 25% em 6 anos? Qual seria a explicação para a inclusão desses 16%, sendo que na época, esses 16% na época do Perugino foi somente uma média. Uns receberam quase nada, outros receberam até mais de 16%. Então eles tiraram uma média aí de 16%, que tem a ver com o plano de cargas e carreiras,
E te parece correto, ele considera que já foi pago 16%, mais 25% que daria os 41%, né? Qual a sua posição sobre isso? Ô, Leandro, eu não tenho como precisar os números, né? Porque eu não fiz esse estudo, então eu não posso dizer, não, está correto, não me cabe isso, né? Imagino eu que o sindicato tenha feito esse cálculo, porque a alegação é exatamente essa, PCCV com os repasses que o Perugini fez acima da inflação, que totalizam esses 16%. A média disso dá 16%, somou-se 25%, que está agora em 6 parcelas, né, em 6 anos, geram os 41%. Então, a informação que nós temos disso é essa informação que nos foi passada. Paulo, você fez os estudos, pegou ano a ano, fez? Não fiz. Eu não fiz esse estudo. Imagino que o sindicato tenha feito. Né? O pessoal da educação, por exemplo, não recebeu muito menos de 16%, não sei exatamente qual foi a porcentagem, vai ser muito pouco. 25% mais esse pouco que eles receberam fica muito longe dos 41%. Aí, eu não sei dizer quanto foi que o pessoal, especificamente da educação. Mas eu sei que alguns receberam bem menos de 16%, né? Porque foi uma média. Então uns receberam mais, outros menos, e na média deu 16%. Então, mas se a média é 16%, então tem gente que recebeu mais. E tem gente que recebeu menos. Ou seja, quem recebeu mais agora deveria receber menos. Deveria receber menos. Essa é uma questão. Então, assim, quem recebeu mais, recebeu 25% agora, ele foi beneficiado a mais do que os outros. Bem a mais. Você concorda? Então, realmente aí... Tem pessoas que receberam até mais de 30%. Tem funções que inclusive receberam mais do que isso. Então, assim, o que acontece? Essas pessoas foram mais beneficiadas do que outras. Talvez por isso a dificuldade tamanha de, às vezes, fazer uma mobilização maior. Não é? Então, porque tem alguns que possam ter ficado abaixo da média, e esses têm o direito de reivindicar e lutar por isso. Né? E aqueles que ficaram acima da média estão calados porque para eles atendeu, para eles de alguma maneira eles estão beneficiados. E esses que não receberam os 41 devido a essa média, você acha que existe possibilidade de se... O que eu acho que seria interessante, e é isso que se o movimento viesse falar comigo, eu falaria o seguinte, até para não ficar uma questão de que um fala, outro fala, um estudo, ano a ano, desde a época da defasagem, para que a gente pudesse ter em mãos. O Executivo fez esse estudo, né? O Executivo diz que fez, mas se você pegar o estudo do Executivo, você há de concordar que vai ser sempre colocado em xeque, porque o Executivo, né, vamos dizer que ele fez em tendência, né? O Executivo. O Executivo disse que fez. Apesar que os servidores não estão em desacordo dos 41%, né? Não estão em desacordo, porque o desacordo é a média dos 16%. Então, nesse sentido, por exemplo, os professores, que é um segmento que diz que foi nessa questão da média, muitos ficaram abaixo dela. Então, que pudesse nos apresentar esse estudo, para que pudesse acontecer um debate claro sobre isso, entendeu? Eu, por exemplo, sou um dos defensores da criação do plano do magistério, específico para os professores, e debato isso há anos nessa casa, entendeu? Por quê? Se eles mostrarem, olha, tá vendo aqui, nós ficamos abaixo da média que o governo disse que todo mundo teve, que é 16%, então nós estamos abaixo dessa média, então nós estamos prejudicados em relação a isso. E aí, analisar o caso deles e abrir um canal de debate com o Executivo para dizer, olha, esse caso aqui, esse grupo aqui está prejudicado, em detrimento de outros que estão beneficiados. O que se pode fazer? Então é ir para um debate profundo sobre isso. Como eu não tenho o estudo em mãos, não sei se os professores o fizeram, seria importante para que a gente pudesse, então, a partir daí, abrir debates. Esse estudo, esse debate pode ser feito através do Legislativo ou qual seria? Acho que pode. O Executivo, o Legislativo pode debater, nós não temos o poder de mudá-lo, porque a questão vem pelo Executivo. Mas pode abrir o debate no Legislativo e pode também ser apresentado ao Executivo. Eu acho que... Aí que eu falo para você que eu acho que o movimento ele precisa ser nesse sentido, propositivo. Olha, existe aqui uma questão que não está clara, uma questão onde há prejudicados. E os prejudicados estão se manifestando contra o prejuízo. Eu acho que é totalmente lícito, correto e democrático. Tem que fazer, porque se não fizerem, quem é que vai fazer? Seria algo parecido, vocês fazem as sessões e tem outro, vocês de vez em quando fazem, tipo transporte coletivo, vocês fizeram no ano passado, em junho do ano passado, teve não é sessão que se chama, como se chama? Audiência pública. Audiência pública. Podemos fazer uma audiência pública. De repente, se o grupo de professores lá, que estão abaixo também, estão prejudicados, tiverem esse estudo
quiserem fazer uma audiência pública para debater esse assunto, olha, traz para o legislativo e nós vamos debater o assunto. Porque não tem, quando você não trabalha com medo, nem preso a nenhum esquema, Leandro, você tem liberdade para fazer o debate abertamente. Agora, o que nós não podemos é dizer o seguinte, não, os vereadores podem então resolver isso. Não, porque nós não podemos gerar lei que gere ônus para o município. Nós podemos fazer o debate, mas a lei tem que vir do executivo para cá. Entendeu? Mas a partir de uma audiência... A partir da audiência pública abre o debate e o resultado dessa audiência a gente pode encaminhar ela para o executivo, para que o executivo avalie, porque na audiência pública o executivo também vai fazer parte. Porque aí você coloca quem na audiência pública? O Poder Legislativo comanda ela, o executivo interessado, parte, e você traz o sindicato também, entendeu? Para esse debate. Representantes. E aí é aberta, é pública. Algum representante dos servidores? Todos os servidores que tiverem interesse em participar, eles terão direito à participação e direito à voz na audiência pública. Entendeu? Então é aberto para que eles façam também as suas colocações. E aí há o debate público e chega-se a uma posição da audiência pública. E essa posição nós encaminhamos ao executivo para que ele então tome uma providência, tome uma ação mediante a isso. Ela por si só não resolve, mas ela pode ser uma ferramenta utilizada para encaminhar a solução para problemas. Então, finalizando essa pergunta, ou seja, o Legislativo estaria aberto à discussão desse assunto? Sempre esteve e continua. Sempre esteve e continua. Se você somar 3,79 vezes 6, fazer a multiplicação, 3,79 vezes 6, não chega aos 25, dá 20, dá menos de 25, 22,74%. Então esse é um debate que foi feito também, nós fizemos essa conta. Mas o contador, aí os técnicos podem falar melhor do que eu. Eu pensei, deve ser questão de juros sobre juros. Porque quando você aplica 3,79 lá na primeira, na segunda, quando você multiplica, você já está multiplicando sobre os 3,79 também, não é? E aí quando você multiplica na terceira, você está multiplicando sobre os 2 anos seguintes, e assim sucessivamente, que geram os 25. Não é uma multiplicação de 6 vezes 3, tanto. Entendeu? Eu fiquei nessa dúvida. Nós também ficamos aqui, foi feita a conta, mas aí o contador da Câmara na hora chegou e falou assim, olha, quando você faz a multiplicação ano a ano, um sobre o outro, você chega aos 25 no final do 6º ano. Então essa questão também foi sanada, quando foi levantada e foi respondida tecnicamente pelo nosso contador. É que eu assisti as 3 sessões, mas na sessão só foi a votação, né? Mas não, isso foi nos bastidores, né? Na reunião dos vereadores, onde foi levantada a questão. Uma outra questão que foi levantada na entrevista que eu fiz com o sindicato, com o Bispo e a Sônia, foi o assunto dos 52 servidores públicos que entraram junto com o sindicato na Justiça para ter direito ao retroativo, que tenha a ver com essa perda salarial. Só 50, você tem conhecimento desses 52 servidores que entraram? Não tenho. E pelo que dizem, só esses 52 servidores públicos que entraram na Justiça junto com os sindicatos teriam direito ao retroativo. Aí o questionamento é que isso seria inconstitucional, porque 52 servidores públicos estariam representando toda a categoria. Eu não tenho conhecimento profundo disso, mas é uma questão aí de isonomia, né? A partir do momento que você aplica isso para um servidor, imediatamente os outros passam a ter o mesmo direito. Isso é princípio básico do direito, né? É isonomia isso para mim. Isso aí, se são 52 ou são 500, eu acho que não muda. Os 52 representam tudo. Eles representam prejudicados. Mas todos teriam que ter entrado. Tudo bem, mas aí vamos dizer que de repente sai uma sentença para que seja atendido só aqueles 52? Dos outros 4 mil entram na justiça dizendo o seguinte, eu queria solicitar que fosse aplicada a mesma situação que foi dada para os 52. Acabou, seria por medida por mandado de segurança. Isso não. Então eu acho que se aplicaria ao todo, porque a partir do momento que tiver a obrigação para imediatamente todos os outros passam a ter o mesmo direito, na minha concepção. E o projeto de lei que foi aprovado de 25% não atrapalha esse processo do retroativo? Não, porque esse retroativo está correndo na justiça, né? Está correndo na justiça esses 52, não é isso? Mas o fato desse acordo ter ocorrido não vai cancelar isso? Então, mas o acordo que foi feito entre o sindicato e o executivo, ele não inclui esses 52, né? Esses 52 continuam pleiteando na justiça, não continuam? Então, eu fiquei na dúvida, né? Não, porque veja só, o sindicato... Ele pode até sindicato, retirar o processo dele. Na realidade, eu nem sei o nível de instância que está
para saber se cabe retirada desse processo. Então eu não tenho consciência, não tenho ciência disso. Mas esses 52, eles estão num outro processo ou no mesmo processo que o sindicato? Esses 52 entraram através do sindicato, né? Junto com o sindicato? Pelo que eu entendo, sim. Então, mas se são 52 pessoas mais o sindicato, vamos pensar aqui, mesmo que o sindicato abra mão da ação, os outros 52 não abrem. Se os outros 52 não abrirem, a ação não para. Não é isso? Porque cada pessoa, cada um é agente dela também. E eles representam todos os outros. Não, ele representa ele. Só que a partir do momento que você tratar com um, isso se aplica imediatamente. Por que você não se aplica imediatamente para aquela categoria, para a categoria? Então o que acontece? Chama de isonomia? Porque é um princípio básico de direito à isonomia, não é? Você não pode, você, por exemplo, se não fosse, você daria um reajuste para médico, um reajuste para professor, um reajuste para cada categoria. Você não pode. O reajuste, o dissídio, por exemplo, ele precisa ser para a categoria como um todo. O que você der para um servidor, você tem que dar para todos. Não é? Você não pode dar diferenciado. Agora, você pode ter ações diferenciadas por função. Você pode ter, o executivo pode fazer. Mas aquilo que é comum tem que ser para todos. Entendeu? Então, nesse caso, eu não sei, eu não conheço o caso. Não sei se os 52 servidores entraram junto com o sindicato ou se eles são 52 que entraram com uma ação e o sindicato com outra. Se foi separado, uma coisa independe da outra. Se foi junto, para o sindicato retirar a ação, os outros 52 têm que concordarem também com essa retirada. De qualquer forma. De qualquer forma tem a haver concordância. Se um só não quiser, a ação continua. Terceiro, mesmo que o sindicato não concorde, ou concorde e retire, todo mundo retirou a ação contra o executivo. Qualquer servidor que se sentiu prejudicado, se ficaram abaixo da média, digamos assim, nessa questão do reajuste aí que foi colocado, eles têm o direito de poder pleitear na justiça. Não se esgota, o reajuste não proíbe nenhuma ação judicial, não tem como proibir. Como é que você vai proibir uma ação judicial com reajuste? Ela pode falar do processo que o sindicato estava movendo. O sindicato pode ir lá, não sei em que nível de instância que estava, digamos que ele possa ir lá e retirar, falar, não quero mais, estou satisfeito, não quero mais essa ação. Certo? Mas isso não tira o direito de cada servidor que se sentiu prejudicado, mesmo com os 25%, na conta, falta ainda 16% que eu não tive, por exemplo, aqueles que não tiveram, entendeu? Mais o que ficou para trás. Esses servidores podem ter o direito de entrar na justiça e pleitear isso, pelo menos é o que eu imagino. Ou mesmo o sindicato pode continuar. O sindicato pode continuar trabalhando em cima disso, lógico que pode. Não é? Por mais que eu não saiba, eu acho que não vá, porque ele topou um acordo e esse acordo deve ter tido alguma contrapartida do sindicato. Né? Deve ter tido algum acordo, eu não sei, não conheço, não sei qual foi o acordo feito. Não é? Eles aceitaram os 25% e vão continuar com o processo correndo ou vão retirar o processo? Pelo que eu entendi, eles aceitaram os 25% e acabou o processo. Então. Agora não sei se o retroativo está no bolo também, né? Não sei. Também, isso eu não sei te dizer, eu também não tenho informação. O que eu não entendi no documento que ele sancionou e promulgou a lei Meira, esse documento ele foi assinado no dia 9 de dezembro, falando que a Câmara já havia aprovado o projeto de lei. Mas a Câmara só realizou a sessão extraordinária no dia 13, né? Aprovando tal projeto. O prefeito pode sancionar e promulgar uma lei antes da aprovação oficial de vocês, que o caso foi no dia 13. Não, mas peraí, qual foi a data da publicação da lei? O documento foi dia 9 que ele assinou, eu achei meio... Não, mas o documento que ele encaminhou para a Câmara, não é? Isso. Que ele encaminhou para a Câmara, mas qual é a data da publicação? Porque a lei deve falar... Documento aqui, a lei deve falar no final dela, dia 9 de dezembro. Eu achei estranho o primeiro, que ele já fala que a Câmara, o Legislativo aprovou. Não, sim, mas você está com a lei aí que foi publicada? Você tem cópia da lei? Não, tenho só... Porque na lei vai estar dizendo o seguinte, que a lei entra em vigor na data da sua publicação. Ela entra em vigor na data da publicação. Então é a data da publicação que vale, a lei passa a ser vigente a partir dali. Não, depois da votação, ela é encaminhado o autógrafo para o prefeito pega esse autógrafo, manda para publicar no jornal e só depois que ela sai publicada é que ela entra em vigor. Geralmente ela entra em vigor na data da sua publicação, mesmo que seja para retroagir no tempo,
ela vale a partir do momento que ela é publicada. Entendeu? Porque aí é tido como foi dado ciência a todos. Então, pode ser que você esteja falando da data de envio para a Câmara. Agora, ela não pode ter saído com data de aprovação do dia 9, sendo que ela foi aprovada dia 13, porque não tem... Não, mas isso é um anexo que ele mandou para a gente de como é que vai ser feita a distribuição das... Não, mas eu achei estranho só. Faço saber, o Meira falando, né? Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Não, mas esse é o projeto, Leandro. Todo projeto que vem, ele vem com esse teor. Sim. Entendeu? Todo projeto de lei, ele vem com essa escrita. E ele por isso que no final, isso aí é um anexo do corpo da lei. No final, ele vem com a data que o prefeito envia para a Câmara. E ele já manda o projeto dessa forma. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo e tal. Se a lei for revogada, não for aprovada, isso cai por terra, vai para o arquivo. Agora, se a lei for aprovada, ela volta para o prefeito depois da sua aprovação. Isso pode ser, no regime de urgência, foi em 3, 4 dias, mas ela pode durar 6 meses. Só que ela passa a vigir a partir de que momento? Do momento da sua publicação lá na frente. Você entendeu? Agora, o que vale é a data que ele encaminhou para a gente. Então, essa escrita é a escrita que é feita do processo normal. Isso não é a promulgação da lei. Isso aí é só a escrita do projeto que vem para cá. A promulgação da lei é com a publicação dela no jornal. Entendeu? Se pegar todas as leis que o Executivo manda para cá, todas elas vão estar o mesmo texto. Todas elas é o mesmo texto. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e promulgou a seguinte lei. E aí escreve essa lei. Primeiro assim, acho meio... Parece que essa é a publicação da lei, né? Não, não é. Você vai pegar no jornal. A data que está no jornal da publicação é a data do jornal que não poderia entrar em... porque se o prefeito promulgar uma lei sem passar pela Câmara, ela é nula de direito. É nula de direito. Ou mais, até vou te dizer, aprovamos uma lei que diz que aqui o céu é azul. Aí ela foi publicada dizendo que o céu é verde. Essa lei é nula de direito, entendeu? Na publicação lá não pode ter uma vírgula diferente da vírgula que foi colocada na lei aqui. Qualquer vírgula diferente, você pode anular essa lei, o efeito dela, porque ela passa a ser nula de direito. Não pode haver alteração na publicação, você entendeu? Nem de data, nem de texto, nem de nada. Tem que ser fiel àquilo que foi aprovado pelo Poder Legislativo. Ou seja, a data que fala então é da publicação. Um dos questionamentos que foi levantado, talvez você já até tenha comentado isso, que não deu, alegam que teve muita pressa aí, ou seja, foi mandado no dia 9, eles conversaram, teve a conversa aqui dia 10 com alguns servidores, aí já no dia 13 já foi aprovado tudo. Não poderia ser, vocês não poderiam ter dado um pouco mais de tempo para... Quando eles conversaram com a gente, a lei não tinha chegado aqui na Câmara ainda, chegou depois da conversa. No dia que eles vieram... Esse documento que eu acabei de te mostrar é dia 9, mas não chegou dia 9 aqui. Não, não chegou no dia 9. Eles conversaram com a gente dia 10. Não, eles conversaram com a gente antes da lei chegar. Agora as datas eu não vou precisar, mas nós temos um registro aqui que pode dizer. A lei chegou depois da conversa com eles, que tanto nós procuramos para avisá-los, entendeu? Por que ela veio? O recesso da Câmara... Depois até posso te passar as datas precisamente, que eu terminei, eu não sabia ao certo do que você ia falar comigo, então eu não busquei essas informações. Eles me disseram que foram no dia 10, e como esse documento está no dia 9, aí no dia 13 eu vejo aí que é um curto espaço. Por que foi aprovado em regime de urgência essa lei? Porque se ela não fosse aprovada em dezembro, ela não poderia ser aplicada no orçamento desse ano, não poderia entrar para esse orçamento. Entendeu? Como ia ter alteração no orçamento, eu tinha que ter aprovado no ano passado. Para que o prefeito pudesse pagar. Vocês já estavam de férias, né? Em recesso, né? Para que o prefeito pudesse pagar, fazer o pagamento, já começar fazendo o pagamento. Em janeiro. Senão ele não teria condição de fazê-lo. Você entendeu? Então foi por uma questão só burocrática, técnica. Não foi outra coisa. Agora, se houvesse realmente uma mobilização, eu acho que isso não teria acontecido. Porque falam que se a lei não fosse aprovada, os servidores acreditam que viria a palavra final da Justiça dizendo para pagar os 40%, 41%. Né? E como aprovaram a lei e foi aprovado os 25%, então
não veio nenhuma palavra final da justiça dizendo, ó, tem que pagar os 40, porque se estabeleceu um acordo. Leandro, há quantos anos está esse aguardo da definição da justiça, cara? E aí, não veio essa fala da justiça porque foi aprovado em dezembro porque parece que uma das opções pela justiça era que houvesse um acordo. Então, mas eles acreditavam que se não houvesse um acordo, passando o ano, aí veria o... Então, mas aí você concorda que se tem algum problema foi no acordo? Então não deveria ter tido um acordo. O sindicato não deveria ter feito um acordo. Se tem um problema, foi esse. O resto foi só consequência da ação prática, não tem outra. Então, assim, se tem um problema nesse processo todo, foi o acordo que foi firmado junto com o sindicato. Não deveria ter tido um acordo. Os filiados do sindicato teriam que se levantado contrário a esse acordo. Agora, se eles ganharam lá... segundo eles, foi levantado o contrário, aí falaram que no final da assembleia do sindicato falaram que estava tudo bem, não tinha chegado a acordo nenhum, ou seja, não tinha resolvido nada ali, né? Então os servidores que foram contra saíram tranquilos, né? Está tudo bem, então a gente vai discutir isso ainda. Aí de repente viram que a ata já tinha sido enviada para o executivo, já estava tudo aprovado e aí só se revoltou. Agora, é o que você falou, Leandro, 1.500 pessoas afiliadas para 40 e poucas que decidiram sobre isso, tem algum problema nessa história, né, cara? Realmente é uma situação assim, tem alguma questão aí, porque, onde estava o restante desse um assunto tão importante, né? Tão complexo, tão importante, que fala sobre a vida do cara, onde estava esse restante dessas pessoas? Pelo menos não precisa, é aí que eu te falo, você percebe? Quer dizer, você disse que eles tinham 1.000 assinaturas, nós não tivemos nenhum momento essa informação, ninguém falou conosco sobre isso, ninguém nos procurou para falar nada sobre isso. Não sei em que momento eles tiveram. Tudo bem, mas ninguém falou nunca sobre isso com a gente. Agora, aonde está esses outros servidores? Nós estamos falando, por exemplo, não sei quantos tinha na manifestação aí que aconteceu. 300, que seja, 300. Se esses 300 estivessem lá na Assembleia, não teria acontecido, concorda? Era 320 contra 20. Você percebe? Quer dizer, então é uma situação que... Agora, queria que eu ouvi falar que a Assembleia, segundo eles, a Assembleia não foi divulgada, né, de uma forma que todos pudessem estar sabendo, né? Parece de boca em boca, um ou outro ficou sabendo e foram lá, né? Não fizeram alarde na Assembleia para que as pessoas não comparecessem? O que alguns alegam é isso, né? Então, mas a Assembleia ela não tem um perfil para ser, ela não precisa cumprir uma ação para convocar a Assembleia? Deve ter algum procedimento. Deve ter um procedimento que o Estatuto obrigue para que a Assembleia seja convocada, não tem? Se os membros da Assembleia não foram oficialmente convocados para ela, essa Assembleia ela pode ser nula de direito. Se a grande maioria dos membros da Assembleia com direito a voz e voto não ficou sabendo da Assembleia, não recebeu o convite, eles podem se mobilizar na Justiça e dizer assim, olha, tá vendo a Assembleia? Nós não fomos chamados para isso. E essa Assembleia pode ser nula de direito. Ou seja, há a possibilidade de se anular ainda essa Assembleia. Se for isso que eles estão dizendo, for verdade, se isso for a verdade, como é que você faz uma Assembleia onde 1.500 podem participar e só 40 e poucos ficam sabendo dela? Existe possibilidade ainda. Eu acho que no mundo jurídico cabe discussão. Até o documento que eu te apresentei, né? Ele coloca um parágrafo único aqui, na hipótese de não homologação judicial de acordo mencionado, a impressão que dá é que deixa aberto que pode ser revogado esse projeto de lei, alguma coisa assim. Vai por aqui algum motivo, haja alguma ação que realmente possa redundar numa nulidade de qualquer ação dessa, porque todo o processo ele precisa ser correto do começo ao fim, né? Se tiver algum no meio desse caminho, alguma coisa que foi nula de direito, ele contamina todo o processo, não é? Aí você pode mudar a lei, pode mexer na lei, pode alterar. Você já colocou que pode ser feita uma audiência onde esteja representantes do sindicato, servidores, executivo, vocês aqui do Legislativo, para discutir esse assunto. Né? A Câmara pode ser palco desse debate. Pode ser palco desse debate sem problema nenhum, e a Câmara vai estar sempre aberta para isso, não tenho sombra de dúvida, não só eu, qualquer vereador aqui dentro, ninguém vai se levantar contrário a isso. Não tem cabimento. O nosso ponto, o meu ponto de divergência com o movimento é só esse.
entendeu? De dizer que nós somos contra o servidor. Não somos. Não somos contra. Ah, mas vocês votaram a lei. Mas não nos deram o elemento contrário. Não nos deram o elemento contrário. Podem até arguir, ah, mas o tempo foi curto. Mas em nenhum momento voltaram para dizer, olha, segura mais um pouco, nós precisamos de mais uma semana para poder a gente conseguir levantar as assinaturas. Não nos falaram sobre isso. Vocês teriam segurado? Claro que sim. Se os caras chegam para a gente e falam, nós temos 1000 assinaturas já, vereadores, e dá mais uma semana que a gente apresenta mais o restante, não, mas claro que a gente ia segurar. Para que a gente ia fazer a votação? Mas não nos deram essa informação, não nos deram esse elemento. Então, assim, não somos contra o poder, não somos contra os servidores, não queremos agir contra os servidores, e qualquer luta que for chamado o poder público municipal, o poder legislativo municipal, nós vamos estar juntos nessa causa, porque não tem por que ser contra o servidor. E aí eu gostaria que as pessoas analisassem o histórico de cada um. Não cheguei hoje nessa cidade para fazer esse trabalho, não estou aqui hoje. Eu estou aqui desde antes ela existir na luta, né, em defesa da cidade e depois dos seus servidores. Então, poderiam analisar pelo menos o histórico, né, da gente, antes de tentar colocar mácula, chavões em cima da gente, com uma ideia de falar, o Paulão disse que os servidores são mentirosos. Para que uma fala dessa? É mentirosa, é absurda, não é verdade, eu jamais disse isso. Você entendeu? Então, assim, eu quero inclusive te pedir que você não edite esse material para que as pessoas possam ver a nossa conversa como um todo. Porque senão daqui a pouco vão catar só uma frase minha e vão colocar no Facebook falando, tá vendo? Olha lá o presidente dizendo que os servidores são mentirosos. Entendeu? Quer dizer, que é o que fazem aqui, é esse tipo de política que fazem. Quando na realidade eu venho de uma luta democrática que a gente tinha coragem de dizer a verdade pelo que nós lutamos, é só isso. Esse é a minha tristeza com algumas coisas que eu vejo hoje. Não tem problema nenhum você lutar pelos seus direitos e dizer o que você pensa, mas a verdade. E não sair por aí colocando histórias que não são verdadeiras. As pessoas me param na rua e falam assim, por que você é contra o servidor? Eu falei, como contra o servidor? Qual foi o ato que eu tomei? Até hoje param na rua? Perguntam, tem gente que ouve falar e a pessoa não sabe o que está acontecendo e vem me perguntar. Qual foi a atitude que eu tomei que mostrou que eu fui contra os servidores? É porque eles não queriam a votação dos 25% em 6 anos. Eu falei, tá, e qual foi o elemento que eles nos deram para dizer que eles não queriam? 10 pessoas que vieram aqui dizer que eram contra? Esse é o elemento? Desculpa, mas isso não pode ser elemento. Não dá para tratar desse jeito, Leandro. Você não pode administrar uma cidade, ou pelo menos o poder legislativo, né, pelo um grupo que se apresenta dizendo alguma coisa. Porque atrás de 10 tem mais 4.400, 390. E o que pensa esses 4.390? Se eu não sei o que eles pensam, eu vou decidir pelo que está posto. Agora, se eu soubesse o que eles pensam e eu tivesse votado contra o que eles pensam, a própria manifestação, você falou que tinha 300 pessoas, não é? Tinha 300 pessoas. De 4.400, 300 foram para a rua. Ah, mas os outros estão pressionados, foram coagidos, estão com medo, não sei o que. É isso? Essa é a verdade? Ou não foram porque não quiseram ir? Qual é a verdade disso? Não sei. A única coisa que eu tenho convicção é de que eu jamais disse que os servidores são mentirosos. Eu tenho convicção de que sempre lutei em defesa dos servidores e tenho convicção de que estou à disposição para fazer qualquer debate que seja. Entendeu? Agora, não posso receber nenhum tipo de cobrança que não me cabe. Cabe ao sindicato. O que cabe é ao executivo. Executivo é executivo, legislativo é legislativo. Eu sou independente da minha ação política e sempre fui. Não, daí qual seria o caminho, então, você propõe para os servidores? Eu não posso propor porque vão dizer que eu estou querendo direcionar a luta, né? Então, assim, se eu fizer, servidores, façam isso, vão dizer, tá vendo? O cara quer direcionar a nossa luta, agora está querendo mandar na gente. Vão dizer. Então, assim, não posso propor. A única coisa que eu posso dizer sobre isso, Leandro, é de que eu estou aqui, enquanto presidente, até o final desse ano, que durar essa presidência, à disposição para poder debater qualquer questão que seja do servidor hortolandense ou de qualquer munícipe de Hortolândia. Estou à disposição e aberto para o debate, seja ele qual for. Tá certo? Tenho minhas ideias, represento alguns segmentos aqui, né, e vou sempre defender aquilo que penso. Agora, sempre tenho clareza de que eu fui eleito para decidir, para eu legislar em defesa da cidade e dos seus cidadãos. Eu tenho essa clareza. Então, como tenho essa clareza, eu estou aberto para poder lutar
por aqueles que reivindicarem o trabalho do vereador. Tipo, vocês no legislativo não estão amarrados com o executivo? Eu não tenho nenhuma amarra. Eu sou livre. Né? E as minhas votações, agora não, porque na presidência é muito fácil, né? Se eu quisesse, se eu fosse um cara que se escondesse atrás de determinados escudos, eu ficaria muito tranquilo, porque eu não voto na maioria dos projetos, 99% dos projetos eu não voto na Câmara. Então para mim é muito fácil, eu podia falar, eu não votei, eu sou contra, não sei o quê, mas não vou ser hipócrita, não vou fazer discurso mentiroso. Eu tenho posições muito claras, que são vencidas, se me apresentarem argumentos claros também. Eu não sou dono da verdade, nunca fui, porque seria agora? Não sou dono da verdade, então eu estou aberto para a construção de qualquer debate que seja, até para que eu possa mudar de algumas posições que eu tenho. Agora, eu penso que nessa questão de legislativo e executivo, se nos trouxerem elementos para a gente fazer um debate, tenho certeza absoluta que muitos vereadores aqui vão fazer esse debate com a maior lisura, maior tranquilidade e com a maior liberdade de fazê-lo. Tem pessoas que falam da dependência do poder, dos poderes, não é verdade? Eu vou dizer sinceramente, bom, os servidores que não foram para a manifestação, eles são dependentes de quem? Quem segurou eles? Os servidores que não foram para a Assembleia, por que ela não foram? Entendeu? Bom, alguém não deram informação, ou uns ficaram preocupados, outros não quiseram ir, outros ficaram com medo de represália, não sei o quê. Pode acontecer isso na luta? Pode, lógico que pode acontecer isso na luta, né? Às vezes as pessoas, o poder afugenta do debate e da reivindicação, né? As pessoas ficam com medo de enfrentar. Acontece isso? Acontece, sempre aconteceu na história, não é? Agora, eu acho que o que não pode nessa luta é você colocar todo mundo de um lado, dizer assim, esses aqui são os nossos inimigos, querem nos matar, eles querem acabar conosco, vamos se juntar para poder destruir eles. Eu acho que essa ação ela não contribui para a causa e nem para o processo democrático, entendeu? Porque aí, se tem alguém que está sendo contra a ação, claramente falando, precisa se mobilizar e apresentar propostas, até para que cada um, quem está com máscara, perca a máscara. Se tem alguém mascarado nessa história, de qualquer lado que seja, que a máscara caia. Como é que ela cai? Com as questões claras sobre a mesa. Ela cai. A partir do momento que você coloca as questões sobre a mesa, quem está em defesa de quem está, vai ter que demonstrar isso na prática. Quem não demonstrar é porque estava do outro lado, estava escondido, estava camuflado. Entendeu? Então assim, o Poder Legislativo de Hortolândia está aberto para audiência pública, para qualquer ação que o servidor achar que deva fazer. Não queremos nada com o Poder Legislativo. Tá bom, a gente continua aqui do mesmo jeito. Queremos conversar com o Poder Legislativo. Estamos aqui abertos para esse debate. Que vai redundar, como é que vai acontecer, que não sou eu, aí é o movimento que organiza, aí é o sindicato, são eles, servidores, que têm que dar o tom desse debate. Não posso ser eu aqui do Legislativo para não caracterizarem que eu estou querendo manipular o movimento. O movimento é dono de si e deve ser dono de si, das suas ações, e deve caminhar pelos caminhos que entendem que devem caminhar. E as consequências, logicamente, serão vividas por todos. Cada um que escolhe um caminho tem as consequências dele. É fato isso, não tem como não ser. Então, as decisões para onde o movimento vai e o que ele vai fazer cabem somente ao movimento, no meu modo de entender. Agora, o Poder Legislativo está aberto, se o movimento entender de que, de alguma maneira, o Poder Legislativo possa servir para alguma coisa nesse debate. O Poder Legislativo foi feito para isso, né? É a voz do povo, né? Não é? Pelo menos deve ser. Pelo menos deve ser.